tema de hoje, né, que a gente tem, você é ungido. Amém? Amém? Você é mesmo ungido? Abra sua Bíblia aí, livro de Esther, e a gente vai fazer um tempinho no livro de Esther, mas vou orar ao Senhor e clamar a Deus que de fato Ele ministre em nós e ministre nos nossos corações. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor está aqui conosco. Senhor, nós estamos aqui certos de que o Senhor já está falando conosco, porque nós temos escutado a Tua voz, nós temos sentido o Teu toque, nós temos sentido a Tua presença, o Teu mover, o Teu balançar em nós e através de nós. Senhor, o nosso clamor a Ti é que nessa hora, enquanto nós iremos meditar na Tua palavra, Senhor, de que o Teu Santo Espírito de fato fale conosco aquilo que é o Teu querer para cada um de nós essa manhã. Senhor, não deixe que eu entre na frente da Tua mensagem. Senhor, eu não sou a mensagem. Eu não tenho a mensagem. Eu estou aqui para trazer a Tua mensagem. Que o Senhor tenha a mensagem. Eu só sou um envelope aqui, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, meu clamor a Ti, pessoal, nesta hora é que eu seja um vaso de bênçãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Que da minha boca, Senhor, não saia nada mais do que as Tuas palavras, para que haja edificação da Tua igreja, transformação de vida, salvação de almas. Senhor, é o que nós clamamos a Ti, certos de que o Senhor está nos ouvindo e já nos atendendo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado e bendito, o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz? Amém. Esses dias para trás, Gui e eu estávamos chegando no estacionamento, e uma coisa que eu achei interessante é que nós descemos do carro e o Johnny, o meu menininho mais novo, desceu do carro e então logo ele desceu do carro, ele viu no estacionamento alguma coisa que lá em casa a gente tenta dizer tipo o seguinte: isso aí é o supra-sumo daquilo que você não deve fazer. Um copo de um restaurante fast food jogado no chão do estacionamento. E o Johnny olhou, e eu não tinha visto ainda o que era, e falou: oh, quem fez uma coisa dessa? Eu estava pensando, o que pode ser esse negócio? Aí de repente eu olhei, era aquele copo no chão. Eu falei, o que foi, filho? Aquele copo, quem joga aquela coisa? A gente tenta ensinar para ele, você não joga coisa no chão. Lixo, você joga no lixo. No quarto deles ainda não funcionou, né? Mas eu falei com ele assim, filho, nós chegamos aqui juntos, não foi? Ele falou assim, foi. Ele falou assim, por que você acha que eu tenho a resposta para quem jogou esse copo aí? Mas aquele negócio me intrigou, porque foi uma pergunta interessante, falou, quem jogou esse copo? E eu voltei para ele e falei, você acha que o papai sabe, ou deveria saber, quem jogou esse copo? Ele falou, sim. Eu falei, uau. Eu falei, mas por causa de quê? Ele falou, você é adulto. Eu falei, pobre menino, né? Achar que adulto tem resposta para toda e qualquer coisa. Na realidade, se você parar para pensar, normalmente a gente tem mais perguntas do que respostas. Mais perguntas, eu tenho mais perguntas do que respostas para praticamente todas e quaisquer coisas da vida. Mais perguntas do que respostas. No mínimo, uma hora ou outra, a gente faz algumas perguntas. No mínimo, você já se perguntou, pelo menos, essa pergunta aqui. Por que eu? Por que eu? Agora, nessa época que a gente está vivendo, momento, tempo do ano, crises, momento, tempo do ano frio, momento, tempo do ano calor, dependendo de onde você está me assistindo. Nós aqui estamos na geladeira. Alguém esqueceu o ar-condicionado ligado, né? E a coisa está fria toda a vida. E a gente se pergunta, por que eu? Por que eu? Por que aqui? Bati meu carro, por que eu? Perdi o sono de noite e vou trabalhar às 4 da manhã, por que eu? Por que eu? Por que eu? No mínimo, a gente se faz, se a gente não faz essa, a gente faz essa outra aqui. Por que comigo? Se não é porque eu, é porque comigo. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? São perguntas que, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar respostas. Ou talvez a gente não vai encontrar, pelo menos, respostas
claras. Se a gente encontrar respostas claras, a gente não vai encontrar respostas que satisfaçam a ansiedade do nosso coração. O livro de Esther conta uma história hiper interessante, e eu acho tão bonito quando o livro começa. Ele começa dizendo que isso aconteceu no tempo do rei Xerxes. Dependendo da versão que você tem, a nova versão internacional fala Xerxes, dependendo da versão que você tem, fala Assuero, mesmo rei. Começou no tempo dele, e o Império Persa, do qual Xerxes era o imperador, dominou, diz o texto, sobre 127 colônias que se estendiam, ou províncias, que se estendiam desde a Índia até a Etiópia. Eu não vou forçar a sua mente para poder voltar naquelas aulas de geografia que você já matou quando você estava na escola. Mas é grande, da Índia até a Etiópia. E o rei, uma ocasião, fez uma festa, isso é o que conta o capítulo 1, 6 meses de festa. Não é uma festa qualquer. 6 meses de festa, do bom e do melhor. Tudo o que tinha direito naquele reino estava disponível para todos os nobres de todas as províncias do império. Quando acabaram aqueles 6 meses, ele fez outros 7 dias de festa. E desses outros 7 dias de festa, ele não chamou só os príncipes de todo o império. Ele chamou os pobres, chamou todo mundo. Agora foi a festa do povão. Todo mundo enchendo a cara. Essa é a minha versão da Bíblia, tá? Lá eu só falo que ele estava bebendo demais. Todo mundo, de tudo que tinha, porque o mandado do rei, o comando do rei é o seguinte: enquanto eles quiserem beber, dá bebida para eles. Do rei. Bebida do rei. O texto fala que quando acabaram esses 7 dias, e o rei já estava alegre por causa do vinho. Na rua a gente tem outro nome para isso, né? Já estava alegre por causa do vinho, ele manda chamar a rainha, Vasti. Ele fala com os seus, chama a rainha porque eu quero mostrá-la para todas as pessoas que estão me visitando, quão linda é a minha esposa. A Vasti estava dando uma festa no mesmo tempo dos 7 dias, ela estava também dando uma festa para as suas convidadas. E ela fala, vou não, posso não, eu não quero dizer outras coisas. Não vou. E o rei fica assim, o imperador, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? E ele chama os seus conselheiros, pede conselhos, e eles dão conselhos para ele, e um dos seus conselheiros, Memucã, o nome do sujeito. A Bíblia tem cada nome, né? Eu acho que meu pai estava lendo muita Bíblia quando eu nasci. Memucã deu um conselho para ele, falou, imperador, o negócio é o seguinte, se essa onda pega, nós estamos enrolados. Imagina se toda mulherada começar a fazer a mesma coisa. Nós estamos desmoralizados. Não deram conselho para o rei. Você tem que expulsá-la do reino. Ela não pode mais estar aqui. E o rei fez isso mesmo e expulsou. E agora vai ter que acontecer alguma coisa diferente. Mas é curioso, e é onde eu gostaria que você começasse a pensar junto comigo, como que Deus conhece as coisas que vão acontecer. Aleluia, né? Deus conhece as coisas que vão acontecer, Deus já sabia de algumas coisas, de alguns planos, o povo dele, que estava escravizado ali desde a época de impérios passados, estava para entrar numa situação hiper complicada. E Deus começa a traçar os planos dele. E o que eu quero que você comece a pensar é o seguinte: que tipo de plano Deus está traçando na sua vida nesse momento? Que tipo de plano Deus já começou a traçar na sua vida, mesmo antes de você fazer qualquer tipo de ideia que as coisas não tão boas aconteceriam? Vasti está fora do reino. Agora o rei começa a pensar ali, o que eu vou fazer? O que eu vou passar? Já tinha passado um certo tempo, e ele busca conselhos de novo, e os sábios falam com ele, a gente vai precisar fazer alguma coisa. A gente precisa arrumar uma nova esposa para o rei. A gente precisa de uma nova rainha. E aí eles fazem uma coisa, é curioso, talvez se você pensar, para um rei não seria nada de anormal. Mas para Deus, a coisa que vai acontecer é um negócio assim meio diferente, né? No mínimo diferente para Deus, um concurso de beleza. Literalmente, Assuero ou Xerxes está rodando agora o Miss Universo. Miss Universo. Está ali fazendo aquele Miss Universo e os nobres, os conselheiros do rei falando, como é que vai ser esse negócio? Não, a gente vai rodar, vai procurar as mulheres mais bonitas do rei, a gente vai procurar tudo que tem de melhor, porque o rei merece uma rainha à sua altura. O rei merece uma rainha
à sua altura. O verso 4 diz algo assim, talvez já esperado para a gente. A moça que mais agradasse o rei seria rainha, em lugar de Vasti. Como é que é? Esse conselho agradou o rei. E tolinho, né? A moça mais bonita vai ser rainha. O conselho agradou o rei. Eu falei, não, acho que eu vou querer a mais feinha. A moça mais bonita agradou o rei. Aparece umas outras pessoas na história. E a primeira pessoa que aparece é um tal de Mardoqueu. Dependendo da versão que você tem, o nome dele é Mordecai. Mesma coisa. Mardoqueu, a Bíblia não conta muita coisa a respeito dele. A gente não tem muitas informações a respeito dele. Mas as poucas informações que a gente tem a respeito dele no livro de Esther, a gente tem uma grande impressão. A maior parte dos estudiosos, dos eruditos, acreditam dessa forma. Que Mardoqueu era aparentado da família do primeiro rei de Israel, de Saul. Era um sujeito de linha boa. Gente que é de família de rei, né? Aliás, meu sobrenome Cândido, de fina estirpe. Coitados, né? De fina estirpe. Mardoqueu estava ali. Uma das pessoas que não necessariamente foi levado cativo para lá, mas ele talvez nasceu lá. Alguns historiadores se diferenciam nos pensamentos a respeito dele, porque se ele tivesse sido levado cativo, ele seria um velhinho de muito mais do que uns 100 anos. Então, alguns imaginam que ele nasceu lá, ele era realmente descendente da mesma família de Saul. Mas Mardoqueu tinha alguém que era importante para ele, a outra pessoa, uma prima dele, chamada Hadassa. E essa prima dele vai fazer a grande diferença na história. Hadassa. Se vocês não precisam falar Hadassa, porque de vez em quando a gente escuta esse nome em inglês, é difícil você começar depois de um certo tempo fazer H, ter som de H. Né? Hadassa. Fala comigo, Hadassa. Hadassa. Essa menina vai fazer diferença no reino. Essa menina vai causar toda uma transformação no reino. Alguém que vai ser escolhida por Deus para causar uma diferença. Hadassa tinha algo especial com ela. Essa moça, também conhecida como Esther, se você não sabia que o nome dela era Hadassa, agora você já fica sabendo, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Se a gente estivesse num encontro de casais, eu ia fazer um comentário a mais sobre esse texto. Eu vou chamar só a sua atenção para esse texto. A moça era atraente e muito bonita. Tem algumas partes da Bíblia, se você ler livros de Provérbios, o livro de Eclesiastes, algumas afirmações se repetem. E é parte do que o pessoal que gosta de estudar literatura chama de paralelismo das literaturas sapienciais. Literatura que é de ensinamento, tipo Provérbios, Eclesiastes, são textos que você lê para você ganhar sabedoria. E normalmente, nessas literaturas, o que eles chamam de paralelismo diz o seguinte: escuta o que a sua mãe fala, não despreze o que o seu pai está falando. É a mesma coisa, só que informação de forma diferente. E de vez em quando a gente tem a sensação que está se repetindo. Mas quando a Bíblia fala alguma coisa que dá a sensação que está se repetindo, no mínimo vale a pena a gente prestar atenção. A moça era atraente e muito bonita. Isso pode soar como sendo a mesma coisa. Mas na realidade, não é a mesma coisa. Atraente, ela era sexualmente atraente e muito bonita. Na rua a gente fala outro nome. Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Órfã de pai e mãe. Imagina a história dessa menina. Criada com um primo, no lugar onde o povo dela estava sendo escravo. Se coloca na situação dessa menina. Órfã de pai e mãe, criada por um primo, muito provavelmente bem mais velho que ela, como escravo. Um pensamento que vale a pena você colocar para você mesmo, não importa quais sejam as situações que você enfrenta, e talvez seja uma das melhores conclusões na vida de alguém, é que o início da sua história
não determina o fim da sua jornada. Amém? O início da sua história não determina o fim da sua jornada. Não importa como você começou de repente, e eu conheço a história de alguns de vocês, alguns perderam o pai quando era criança. Alguns perderam a mãe quando era criança, e eu conheço a história de alguns de vocês, eu sei quão dolorido é isso. Eu tenho 44 anos de idade, meus pais são vivos, minha mãe tem quase 80 anos de idade, e ela ainda tem mãe. Isso é um privilégio para alguns. Nem todos tiveram esse mesmo privilégio que eu tive. Os meus pais foram carinhosos comigo. Às vezes nem tanto assim, né? Mas eles foram carinhosos. Vocês se apanhavam um pouquinho assim a mais, né? Mas talvez os seus pais foram abusivos. Talvez o seu pai bebia demais e batia na sua mãe. Talvez a sua mãe era uma pessoa que, se chamasse por alguns nomes na rua, não seria mentira. Eu não sei qual é a sua história. Você sabe qual é a sua história, mas o início da sua história não determina o fim da sua jornada. E quando eu digo fim, eu não digo fim igual a final. Eu digo fim igual a finalidade. A finalidade da sua vida não é determinada por como você começou. Talvez uma criança que foi molestada, desprezada, angustiada, envolvida com diversas e quaisquer situações que o mundo pudesse trazer. Mas você precisa de lembrar uma coisa: você é ungido. Lembra-se que você é ungido e que você está indo para onde Deus quer que você vá. Você está indo para onde Deus quer, porque Ele tem planos que Ele traçou para a sua vida, mesmo antes do mundo ser mundo. Planos que Ele já conhecia para você antes do mundo ser mundo. Esther, ou Hadassah, estava aqui já sendo trabalhada para o sucesso do povo dela. Porque Deus sabia que Ele precisava. O verso 8 do texto que a gente está lendo diz: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida e ao palácio do rei, e confiada a Hegai, encarregado do harém. Obviamente, Hegai era um dos eunucos do rei. Aqueles sujeitos que são ou naturalmente castrados, ou que já poderiam trabalhar no harém do rei sem colocar as esposas do rei em algum tipo de perigo. Hegai estava ali, cuidando daquelas moças. E o texto diz que a moça agradou a ele, o agradou e ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhes 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Olha a história. Uma menina que começou como órfã de pai e mãe, criada por um primo, e de repente está ali. Ela participa desse concurso de beleza. O sujeito que é tomador de conta das misses já gostou dela? Já resolveu preparar um lugar melhor para a menina? Não esquece, ela era atraente e muito bonita. Não é qualquer uma. Atraente, repete aí, atraente e muito bonita. Muito bonita. Mas é claro que, tipo assim, a coisa vai para lá, mas existe todo um protocolo. Todo um protocolo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 12 meses de tratamento prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. A mulherada já está pensando assim: é agora, né? É agora que eu vou começar já a exigir algo receitado para as mulheres. Tratamento receitado. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Uma ocasião eu escutei um sujeito falando assim: já vou começar esse tratamento com a minha mulher, vou mandar ela 12 meses para ficar longe de mim. Né? Já vou começar 12 meses longe. Aí a mulher respondeu: quando eu voltar você vai ter que ser o rei da Pérsia. Então quando eu voltar você vai ter que ser o rei da Pérsia. Pensa bem, pensa bem. De órfã, de pai e mãe,
criada por um primo? Há alguém que o cuidador do harém do rei acha agradável? Deixa eu tentar colocar isso para vocês de uma forma que você vai conseguir entender bem. O eunuco estava achando que a moça era igual o texto bíblico estava falando, atraente e bonita. Essa daí vai agradar o rei. Essa aí eu preciso cuidar dela com mais jeito. Essa eu preciso preparar de mais jeito. Essa eu preciso preparar de mais jeito. A sensação que talvez a gente tem, e você olha para um texto como esse, uma história como essa, uma preparação de Deus para um momento especial do povo, e a sensação que a gente pode ter é que as coisas são tudo tranquilas. É assim, vai tudo rápido, mas no mínimo a menina ficou ali 1 ano, no mínimo, até poder se apresentar diante do rei, no mínimo. Fazendo toda uma preparação, você fala, mas aí até eu ficar, desse jeito, até eu queria ficar, mas a gente esquece dos momentos, das coisas difíceis que as pessoas enfrentam, e a gente esquece que as circunstâncias na vida das pessoas sempre mudam, porque as circunstâncias vão mudar, e na vida, nada permanece igual. É como se fosse uma roda, uma hora você está no alto, outra hora você vai estar embaixo, e a coisa muda, ela é uma ciranda, e nada fica do mesmo modo para sempre. Nada fica do mesmo modo para sempre. Nesse mesmo tempo em que Hadassa estava sendo muito bem, Hadassa, por falar nisso, era o nome hebraico dela, e Esther, o nome persa. Ela estava num lugar diferente, a gente usa um nome diferente. Eu encontro com tanto de chineses com o nome de Michael, Brian, Kevin. Chinês com esse nome, nome americano para ele. Nome americano para ele. Talvez vocês tenham algum nome americano para você. Depois você pode contar como é que é. Ela está ali. Mas o rei está andando. O rei promove alguém, um homem chamado Amã, a ser um dos chefes do rei. E o texto bíblico diz que todas as pessoas do rei se dobravam diante de Amã. Aparece esse rapaz chamado Amã. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme eram as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Mardoqueu, você lembra dele? Amã tinha uma outra história. A Bíblia também não conta muita coisa dele. O pouco que a gente tem de Amã nesse texto do livro de Esther, a gente tinha a impressão grande de que ele também era descendente de alguém especial. O rei Saul, de quem muito provavelmente Mardoqueu era parte da mesma família, uma ocasião, Deus mandou que ele fosse a um lugar e exterminasse tudo naquele lugar, tudo, não trouxesse nada. Ele voltou de lá trazendo algumas coisas, e entre as coisas que ele trouxe o rei como prisioneiro. E Samuel, o profeta, quando chegou lá, falou, mas o que é isso aí? Ele falou, não, achei que não era conveniente, talvez. E Samuel mesmo, o profeta, mata o rei à espada. E aparentemente, Amã era descendente dessa mesma família, desse rei chamado Agag. E é curioso, porque talvez se você parar e pensar, imagina num ambiente só de brasileiros, mas tem outras pessoas que estão junto no mesmo lugar, são argentinos. Isso aí, não gostei. Algum argentino aí? Não gostei. E você vai descobrir que um brasileiro é descendente de Pelé, e o argentino é descendente de Maradona. Esse negócio não. Mardoqueu e Amã. Mardoqueu e Amã. Amã não fica satisfeito, porque Mardoqueu não se inclinava diante dele. E ele toma algumas decisões. Na realidade, ele decide que ele vai matar todos os judeus. Sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Todos. O povo de Mardoqueu. E em todo o império de Xerxes. Sucesso sempre exige desafios. Não há pessoa de sucesso que não tenha enfrentado dificuldades. Se você quer enfrentar um sucesso na sua vida, se você espera sucesso na sua vida, pode esperar que vai ter dificuldades. Sucesso no seu casamento? Vai ter dificuldades. Sucesso no seu trabalho? Vai ter dificuldades. Sucesso na sua vida com Deus? Vai ter dificuldades. Sucesso em qualquer área que você quiser, você vai ter dificuldades. É parte do resultado de uma vida de sucesso,
enfrentar dificuldades. Os ungidos também enfrentam desafios, porque mesmo para os ungidos, as dificuldades irão sempre existir. Agora está ali. O povo judeu com a cabeça a prêmio, porque o sujeito coloca todo um volume de dinheiro e informações e processos legais, ordens reais de imperador, para que aquela coisa acontecesse. Mardoqueu entra em parafuso. A palavra de Deus conta, e o texto que você tem aí conta isso. Ele rasga as suas roupas, ele veste pano de sacos, ele começa a andar pela cidade chorando, ele senta à porta do palácio, de repente Esther fica incomodada, e ela fala, o que está acontecendo com Mardoqueu? Ela manda colocar, alguém levar vestes para ele não quer, ela por fim manda um oficial para ir lá e conversar com ele, conversa com ele, vê o que está acontecendo. Mardoqueu conta tudo para aquele oficial, ele não só conta tudo, mas como ele diz o texto, Esther 4, verso 8, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que ela fosse à presença do rei implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mardoqueu tinha dado um conselho para Esther. Ele falou, não diga para ninguém quem é o seu povo. Esconda a sua etnia. Fica na sua. Fica na sua. Ele já sabia que o povo judeu não era um povo muito querido em lugar nenhum, e que aquilo ali não seria uma boa coisa para ela, mas agora ela está nessa situação, eles estão nessa situação, e ele fala, você que é rainha precisa interceder pelo seu povo. Você precisa interceder pelo seu povo. Mas depois de um certo tempo no palácio, eu posso até imaginar que ela nem estava mais se lembrando dessas coisas. E eu posso ver Esther se perguntando, por que mesmo que eu estou aqui? Mais perguntas do que respostas. Por que mesmo que eu estou aqui? Uma menina órfã, de pai e mãe, criada por um primo, vivendo em dificuldades, de repente ganha um concurso de beleza, é Miss Universo, vai para a casa do rei, o rei a escolhe, tem toda essa história, mas agora o seu povo está com a cabeça a prêmio e ela se pergunta, por que mesmo que eu vim parar aqui? Por que eu, Senhor? Para que o Senhor fez isso comigo? Me levantou só para me puxar o tapete? Você já fez essas perguntas? Por que o Senhor me deixou fazer tal coisa só para agora o Senhor me derrubar? Me fazer passar mal? Me fazer ficar humilhado, humilhada? Em dificuldade? Por que eu? Por que comigo? Ela sabia que existia leis, e a lei dizia o seguinte, que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, são palavras de Esther, que se aproxime do rei no palácio interno, sem por ele ser chamado, será o quê? Morto. Falando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me aproximar do rei, se existe essa lei? Só tem uma condição de escape, o texto diz, 4:11, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Olha que coisa, a única forma dessa pessoa não morrer é esse favor do rei. É buscar esse favor do rei. Talvez o resto das pessoas no palácio estão pensando, a atraente e muito bonita vai conseguir isso aí. A preferidinha do rei vai conseguir isso aí. Talvez até Mardoqueu estivesse pensando, aquela minha prima, aquela turma aí que costumava namorar as primas, né? Aquela minha prima, bonitona, ela vai conseguir o favor do rei. Mas ela fala, tem um detalhe, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Aqui entra a pergunta talvez mais especial para esse tempo de hoje. Palavras de Mardoqueu para Esther, ele fala com ela. Não pensa porque você é rainha que você vai escapar, não. Deus vai providenciar para ele um escape. Na realidade, ele não usa, essa palavra Deus eu que estou usando aqui. O livro de Esther não usa a palavra Deus. Não tem Deus no livro de Esther. O nome de Deus no livro de Esther. Então, vai ter uma solução para o povo,
mas você e a sua família, vocês vão morrer. Mas quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de... Eu vou segurar para que você sabe qual é a posição dela. Mas a minha pergunta é, você na posição que você está, quem sabe Deus não separou um momento como este, ela era rainha, para a posição que você tem, para a posição que você tem, para aquilo que você faz, para o lugar que você está. Qual é a história da sua vida? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? A sua posição talvez seja na vida financeira ou na sua vida secular, empresário ou empresária, talvez você seja na vida amorosa, marido ou esposa, ou pai, ou mãe, ou filho. Qual é a sua posição? Quem sabe Deus não separou para este momento especial, te colocou nessa posição para este momento. Você enfrenta momentos especiais todos os dias na sua vida. E nós queremos e precisamos e buscamos os milagres de Deus nas vidas das nossas famílias, na vida talvez do nosso povo, na vida de pessoas que nós amamos ou na nossa própria vida. E quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou. Onde você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Seja lá onde você está, seja lá o que você faz no seu trabalho, seja lá o que você faz na sua família, seja lá qual foi a posição que você se colocou, nesse minuto vale a pena você se perguntar a pergunta de Mardoqueu: quem sabe não foi para um momento como esse que eu vim parar nessa posição? Quem sabe não foi para um momento como esse que eu vim parar no lugar onde eu moro? Quem sabe não foi para um momento como esse que eu vim conhecer as pessoas que eu conheço? Quem sabe não foi para um momento como esse que eu estou onde eu estou, porque Deus tem um propósito maior, mais amplo, mais extenso, que não vai só na minha vida, mas estende para vidas muito mais do que somente a minha. Quem sabe não foi para um momento como esse que você veio parar aqui neste lugar? Quem sabe não foi para um momento como esse? E talvez diante dessa pergunta Esther se sentiu balançada. Ela se sentiu balançada. E ela aceitou o desafio. E ela diz: eu vou jejuar, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Me fala um negócio. Qual foi a última vez na vida que você tomou uma decisão em que você terminou uma frase dizendo o seguinte: se tiver que morrer, morrerei? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão na vida e que você chegou a essa conclusão? Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther agora usa de ousadia. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno. Olha o lugar onde ela está indo. No pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono. Isso aqui era rei mesmo, tá, gente? Não é só uma paráfrase para dizer que ele estava no banheiro, não. O rei estava no trono de frente para a entrada. Agora é vida ou morte. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. E fez o quê? Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou na ponta do cetro. Para que mesmo que você está aqui? Qual é a sua posição? Quem sabe não foi para um momento como esse que você veio parar aqui? Você veio parar aqui. O rei pergunta para ela o que ela queria. Ela fala: não vou contar não, rei. Vamos fazer o seguinte, vamos jantar comigo. Vamos jantar comigo. Vamos almoçar comigo. E ela prepara um banquete, fala: convida os seus chefes, seus líderes, convida a Amã, vão lá comer comigo. Amã se sente o topo do topo, estou comendo, escolhido a dedo pela rainha. Ela sabia que era ele que estava por trás daquelas coisas para matar os judeus. Convida, eles vão lá, enquanto eles estão ali, o rei pergunta para ela: qual é o seu pedido, rainha? Peça que eu vou te responder. E ela fala: não vou te falar não, vamos fazer o seguinte, vem amanhã de novo, vamos fazer uma festa amanhã outra vez. E a ousadia dela valeu a pena, porque quando chega no dia seguinte, enquanto eles estavam bebendo,
vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Uau, olha que coisa, mesmo que seja metade do reino. Tudo bem que o sujeito já tinha bebido 2 dias em seguida, o cara faz tanta promessa depois disso aí, mas mesmo que seja metade do reino, vai ser concedido, vai ser concedido. Agora, o que Esther faz, né, depois dessa circunstância toda, ela busca o favor do rei. Você também precisa buscar o favor, mas do rei dos reis. E ela fala com o rei: se eu posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e é o meu desejo. Esse é o meu pedido e esse é o meu desejo. Obviamente o rei concede para ela. A história conta, eu não tenho tempo para ir com vocês aqui. Amã, no final das contas, ele é enforcado. A trama que ele faz dá toda errada para ele mesmo, e as coisas não dão certo, mas para Esther e para o povo dela, tudo funciona. Aliás, o povo judeu nessa história, se você tem contato com algum judeu, você já deve ter participado, ou ajudado, ou trabalhado em alguma festa de Purim. E a festa de Purim é justamente a celebração desse momento especial na vida do povo judeu, que aliás acontece agora no mês de março, e o povo judeu celebra até o dia de hoje, por causa desse fato especial, porque alguém foi separado por Deus, alguém foi ungido por Deus, e você é uma pessoa que é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Não deixe que nenhuma circunstância adversa te impedir de ser aquilo que você foi chamado para ser. Não importa se você foi órfão de pai e mãe, morou com um primo, foi abusado, não importa qual seja a sua história, não deixa a sua circunstância adversa te impedir de ser aquilo que você foi chamado para ser. Não deixa. Não deixe isso deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não deixe que nenhuma circunstância adversa te impeça, não deixe te impedir de fazer, não só de ser o que você foi chamado para ser, mas de fazer o que você foi chamado para fazer. Você é ungido, você foi chamado para viver de uma forma e Deus te chamou para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Essa unção de Deus que você foi ungido, eu estou te dizendo, talvez ela não seja para você. Porque só tem essa unção de Deus quem tem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Se você tem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, você é ungido. E Ele te chamou para fazer essa diferença. Você é ungido. E Ele te chamou para fazer diferença. Quem sabe não foi para um momento, como o momento que você enfrenta hoje na sua vida, que Deus te colocou onde você está. Quem sabe não foi para um momento como este, que você está onde você está. Eu não sei qual é a circunstância que você enfrenta na sua vida, mas quem sabe não foi para um momento como esse, que você está onde você está. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Que você seja impactado pelo fato de saber que você é ungido por Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez.